Bem, Geraldo, na última semana, houve na verdade, um rebuliço grande na literatura, na comunidade científica mundial, por causa de um medicamento que foi aprovado para doença de Alzheimer, para tratar a causa da doença de Alzheimer. Medicamento esse, e até então a gente não tinha, os medicamentos que a gente controla os sintomas, a gente mais ou menos vai simplesmente diminuir os sintomas da demência, não trata a causa. Então, esse medicamento, chamado de aducanumab, é um anticorpo monoclonal, um medicamento que faz parte das imunoterapias, uma forma de terapia moderna, né, que ele vai exatamente lá onde está o problema, e que sacudiu muito a comunidade médica, científica, as pessoas que trabalham com envelhecimento. Sacudiu porque, primeiro, que é uma notícia muito boa. Há 20 anos a gente não tinha uma aprovação de um novo medicamento. O FDA, ele é a espécie da Anvisa americana, e é um grande órgão de controle que geralmente, quando aprovado lá, os outros países também findam aprovando. Então, foi uma alegria porque há muito tempo a gente não tinha medicamento aprovado nesse sentido, e isso foi uma luz no fim do túnel. Foi uma alegria também porque não tínhamos medicamentos que tratassem a causa nesse sentido. A gente tinha medicamentos teoricamente sintomáticos. Rebu, porque tudo aquilo que é novidade para a doença de Alzheimer causa um rebu, inclusive fake news. A gente vê a torta e a direita todo dia: a cura do Alzheimer, isso aqui é bom para Alzheimer, isso aqui não é bom para isso, não é bom para aquilo. E porque era um medicamento, até eu estava olhando os vídeos que a gente fez em algumas participações aqui no programa, e há um ano, quase que exatamente, em 2020, a gente havia falado exatamente desse medicamento, o aducanumab. Então, foi um rebuliço também por isso, e também porque causou polêmica. Algumas contra-argumentações de especialistas, e isso trouxe toda uma discussão, um debate sobre esse medicamento. Então, vamos lá. O medicamento, ele, como eu falei, Geraldo, ele foi lançado nos Estados Unidos. Ele até nos Estados Unidos, ele ainda não tem critérios claros para ser prescrito. O que se sabe é que ele funciona para comprometimento cognitivo leve, que é aquela fase inicial ultra precoce da demência. O paciente ainda não tem perda de funcionalidade. Fases pré-clínicas também, onde ainda nem sintomas apareceram, e demência leve. Então ele funciona nesse começo da demência. Pacientes que têm doença já instalada, têm a demência de Alzheimer já em fases mais avançadas, moderadas, avançadas, eles não têm benefício, não tiveram benefício com esse medicamento. Então, a indicação é essa, ainda encontra-se critérios para que possa ser lançado assim, colocado no mercado de fato. Como todo medicamento, ele tem um custo alto no início, né? E esse tem um custo até acima do que a gente esperava, porque muito tempo, pra você ter ideia, mais de 400 drogas foram testadas para tratar a demência. Só desse mesmo mecanismo de ação, que é um mecanismo de anti-amiloide, tinham mais de 100 medicamentos. Tem mais de 100 medicamentos que caíram por terra. Então foi a indústria farmacêutica que ela investiu muito nessa área. Então, naturalmente, o remédio, obrigado, Fatinha, o remédio naturalmente iria sair caro. Então, também está no início, e isso a gente tem que ponderar. Essa questão é até um ponto também que a gente deve ressaltar, que se criticou muito, mas se por um lado abriu-se essa possibilidade de se aprovar um medicamento anti-amiloide, um medicamento efetivamente contra a causa do Alzheimer, a indústria farmacêutica, que abandonou por muito tempo, ninguém mais se pesquisava, ninguém mais se investia em drogas anti-Alzheimer, em virtude da frustração que tinham sido as drogas. Talvez isso volte a ser pauta. Isso é um dos pontos positivos de terem lançado um medicamento, mesmo que com eficácia, eu diria, modesta, né? Então, na AIDS foi assim, isso é o que
assim, o laboratório defende muito, no câncer tem sido assim. Então, é um ponto que a gente deve ressaltar nesse ínterim. Então, é uma novidade, é um medicamento lançado para tratar a causa, o que a gente sempre busca. Lembrando que a demência de Alzheimer, ela tem várias causas. Ela tem várias formas de ser abordada terapeuticamente. Tem várias vias que fazem com que o neurônio morra ou você perca a conexão entre um neurônio e outro, seja por inflamação, seja por falta de sangue, no caso por mecanismo vascular, seja por um mecanismo imune, seja por essa deposição da proteína que a gente chama de beta-amiloide, seja por outra proteína chamada de tal. Então, assim como no diabetes, eu gosto de comparar com o diabetes. O diabetes ele tem medicamentos que atuam em vários mecanismos, certo? Tem um que aumenta a produção de insulina, tem outro que melhora a sensibilidade periférica para a insulina, outro que evita a absorção de glicose, outro que excreta mais glicose no rim. Então, na minha cabeça, isso é uma via, tem várias, como eu disse, é multifatorial a demência, e esse lançamento desse medicamento é uma esperança, tanto do ponto de vista de recanalizar a atenção da indústria farmacêutica, do ponto de vista de ser uma via, assim, que bloqueia mesmo, ele limpa as placas de beta-amiloide, que são tóxicas, são proteínas tóxicas para o organismo, e isso, teoricamente, teria benefício. Por que a polêmica? Porque o medicamento, em 2015, 2014, o estudo foi publicado num congresso mundial, e ele tinha sido frustro, né? Por futilidade, assim se considera. Em 2019, acho que foi 2019, eles voltaram, fizeram uma reanálise, um estudo pós-hoc, que a gente chama. E nessa reanálise, eles fizeram uma dose maior do medicamento, eles triaram grupos específicos, que são esses de início da demência, né, e observaram que em algumas baterias de exames, a performance cognitiva, ou seja, a melhora dos sintomas no CDR, no Minimental, que são escalas cognitivas, houve uma melhora que a gente chama de estatisticamente significativa. Então, isso foi o resultado positivo. O primeiro estudo chamado Emergence, ele foi negativo, já o Engage ele foi positivo. Isso é 2019. 2020 o FDA deu uma negativa, o laboratório novamente pediu aprovação e aí 2021 foi aprovado com algumas condições, logicamente, para eles seguirem fazendo o estudo e podendo ser, a qualquer momento, o FDA podendo tirar do mercado. Então, a esperança é uma luz que a gente tem com a aprovação desse medicamento. Por que é difícil achar a cura ou pelo menos um tratamento medicamentoso para o Alzheimer? Porque é uma doença muito complexa. Eu sempre tenho dito que problemas simples não existem soluções simples. Assim, a doença de Alzheimer, ela não tem um mecanismo único, ela não tem uma forma, olha, vai aqui e termina aqui. Não, ela tem vários caminhos que terminam na perda neuronal, na perda de conexão entre os neurônios. E também não começa assim do nada, é um processo então. Processo. Um processo que tem uma predisposição importantíssima genética, né? Quem tem a genética tem um componente importante para ter a demência, e idade, além da genética, a idade, e os fatores que a gente chama de modificáveis. A gente está, assim, já sabidamente que a diabetes ela é um fator de risco para a demência, o estresse, a hipertensão, a insônia, o transtorno do sono em geral, o sedentarismo, a alimentação. Então, são fatores de risco que terminam não favorecendo essa proteção. Escolaridade também, quanto mais estimulação cognitiva você tiver, você protege a demência. E se a doença está instalada, tem tratamentos. Esse seria um tratamento que a gente evitaria. Uma das formas então é complexo por isso, porque é multifatorial. O cérebro que pode ter prejuízo vascular, ou seja, dificuldade de circular por
N problemas de acúmulo de placa de gorduras, microinfartos, isquemias. É o cérebro que tem esse estresse oxidativo, ele é inflamado, velhice, genética, e ele causa morte do neurônio. Ele tem pode ter uma via também imunológica. Então, Geraldinho, como é complexo o problema, a gente tem uma cura complexa, assim como é no câncer, assim como é na própria diabetes. Não se tem cura de diabetes. A gente tem ataques, a gente tem controle da glicose, da glicemia, e aí a gente convive normal. Então é complexo por isso. Tem até um ouvinte querendo saber aqui se tem como identificar princípios do Alzheimer e também se tem como prevenir o Alzheimer. Olha, eu falei que genética e idade, eles são fatores não modificáveis. Você não tem como mexer na sua genética, nem tem como mexer na sua idade. Mas a outra parte, a gente tem sim como prevenir. Lembrando, ela falou de identificação precoce, aí é que é o tchan. Veja que esse medicamento, ele é para fases iniciais. Eu não sei se vocês assistiram domingo no Fantástico a reportagem sobre esse medicamento, e a pessoa que tinha Alzheimer, ela conversou, deu uma entrevista normal, você pensava que ela não tinha nada. Então, o tchan é você identificar nessas fases iniciais. Não adianta você pegar um paciente já na fase moderada, aquele que o vizinho já vê, aquele que todo mundo, os colegas amigos já percebem que ele está esquecendo, que ele está já numa fase não mais inicial. Nessa fase aí o tratamento é outro, inclusive. Nessa fase é que a gente tem um impacto muito maior, não só do que a gente já tem, mas do que o futuro se apresenta pra gente. São discretas, muito sutis, por isso que eu defendo muito essa questão de todo idoso, ele tem que se manter sendo avaliado periodicamente. Porque a gente vai vendo a cognição dele, vai vendo não só a cognição, mas vai vendo a marcha, vai vendo o peso, vai vendo funcionalidade, vai vendo... A gente tem... Essa pandemia mostrou muito. Idoso que passou um ano e meio, 2 sem sair de casa, ele voltou outra pessoa, voltou sem andar, voltou totalmente esquecido, gente que era lúcido de tudo, perdeu cognição, os que já tinham pouca cognição, eles voltaram praticamente em fases avançadas. Então, como é muito sutil, é sutil você perceber que seu pai repete, você tende, ou sua mãe, ou seu avô, sua avó, ele está repetindo porque ele não escuta bem, talvez. Ele está repetindo porque ele se atrapalhou. Não, ele diz o nome, sempre disse várias vezes o nome da gente, da gente que eu digo filhos, netos, e agora ele continua dizendo. Tem a negação do paciente, outro dia eu até abordei isso. O paciente, o familiar, ele não quer que o pai esteja esquecendo, ou a mãe, ou o avô, ou a avó. Então ele nega, não, doutor, isso eu acho que é normal da idade. Não existe isso de ser normal da idade. A gente tem que, pelo menos, fazer algum teste, colocar ele na prova e pelo menos monitorar. Pode até ser, mas daqui a algum tempo, porque a gente tem que pegar exatamente nesse início e evitar que ele com 1 ano, 2, 3 não conheça mais ninguém. Ele 1 ano, 2, 3 não tome mais banho sozinho, não se alimente sozinho, não durma não precise de cuidador, e aí quando o paciente fica dependente vai precisar de cuidador, vai ter que ter alguém para ficar com ele ali 24 horas, seja familiar ou não. Então a atenção é exatamente nesse início, nos sintomas que são sutis, no esquecimento, na dificuldade de falar alguma coisa, ele se atrapalhando, não entendendo bem, esquecendo as coisas, perdendo o objeto, quando com uma coisa no canto, não sabe onde é que está, se perdeu na rua, se areou, um fogão, uma torneira acesa, conta uma história mais de uma vez, e sempre pedir para alguém que não seja o familiar observar também. Tem até uma pergunta antes da gente aqui para o nosso WhatsApp, tem pergunta aqui do ouvinte. O ouvinte quer saber aqui sobre se tem idade para o início do Alzheimer. Se tem uma idade mínima ou se é só os idosos que se acometem de Alzheimer. Bom, não tem Alzheimer em criança, não tem Alzheimer em jovem, não tem Alzheimer na meia-idade. Então, assim, é raríssimo demais. Tem uma família na Colômbia que tem Alzheimer precoce, algum caso que você vê na literatura. Então é uma doença iminentemente que aumenta a sua incidência e prevalência com a idade. É uma doença de idoso.
Agora, tem outros fatores, tem a genética, tem a questão da estimulação cognitiva ao longo da vida, pacientes com pouca escolaridade. Então, essas pessoas que, teoricamente, têm um cérebro mais envelhecido, elas podem até ter a abertura de um quadro em idades mais jovens, de 60 anos, mas é uma doença que aumenta muito com a idade. Então, a partir de 60 é difícil, mas você tem pessoas sim, até menos de 60. É raro, mas tem. Eu tenho pacientes com menos de 60 que tem demência de Alzheimer. Estou tirando as outras demências, porque se é uma demência vascular, o paciente tem um AVC em qualquer idade, ele pode evoluir com a demência. Se é uma demência por Parkinson, por outra causa, tudo bem. Mas o Alzheimer mesmo, a incidência aumenta muito a partir de 70 anos. Isso eu estou dizendo em números gerais. A gente tem populações e populações. Se você pegar uma população não alfabetizada e uma população alfabetizada, a não alfabetizada é um fator de risco protetor à escolaridade, ela vai demenciar mais cedo. Então, sim, é uma doença muito relacionada com a idade. E isso fala contra, por exemplo, as pessoas acharem que é normal esquecer com a idade. Não. Normal não é. Normal não é. Muito bem. Aqui no nosso WhatsApp tem gente querendo falar com a gente. 992053030. Quer falar com o Dr. Belísio? Vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Eu gostaria de saber... Você que é interessado no tema? Meu pai tem 91 anos. Ele está com o passo bem devagarzinho e sente muita fraqueza nas pernas. Agora come bastante, come bem. Mas ele disse a nós que sente muita fraqueza nas pernas. Devido a essa pandemia, os filhos, é difícil ir lá. Aí minha irmã falou que ele disse que está sentindo muita tristeza, porque não vê os filhos. Mas, doutor Belísio, devido a essa pandemia, é difícil ir lá. Só vai às vezes no domingo. E aí, doutor Belísio? Olha, esse exemplo, ele mostra o que foi a tragédia para pessoas idosas que dependem muito de socialização, de conversar, dependem muito de se movimentar, e elas tiveram que ficar sem socialização, sem conversar com as pessoas, ficar sem, muitas vezes, mobilidade, e elas evoluem dessa forma, com o passo mais curto, andando mais lento, fraqueza nas pernas, fraqueza por tudo que é canto, depressão. A única coisa que mantinha-os assim, com motivação para viver era o amor da família, muitas vezes, e eles agora não é que não têm o mesmo amor, mas estão com dificuldades, eu diria, geográficas. Agora, lembrem-se que os idosos estão vacinados, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que eles podem começar a repensar essa restrição. Vou visitar um parente, certo? Vai visitar um parente que já está vacinado, eles têm muita amizade, não tem aglomeração de idosos. Então, o vizinho, aquela caminhada, aquela volta. Então, o risco deles terem, assim, adoecerem de Covid e morrer é muito baixo. O benefício disso é muito alto de você voltar a se socializar. Então, eu acho que uma pessoa com 91 anos, Geraldinho, ela já deveria estar voltando às suas atividades, porque ela não vai ter muitos anos pela frente. Então, ela tem que arriscar, pelo menos é muito baixo o risco. A vacina foi para libertá-los, não para tirar máscara, não para não manter-se, para evitar um distanciamento, mas mantendo essas medidas mínimas, dá sim para a família voltar a visitar. Tudo bem, talvez vamos esperar todo mundo se vacinar, porque às vezes aquele que não se vacinou não venha visitar, mas os que já se vacinaram podem fazer sim. No geral, sim. No geral pode, até porque já estão se abrindo, você viu esse final de semana, Europa, com jogo, todo mundo sem máscara, né? Então a vacina é sim um alento, não estou dizendo que é para liberar geral não, mas já é para as pessoas idosas que estão vacinadas com a segunda dose, há mais de 30 dias, visitarem outras pessoas. Evidentemente que com uso de máscara, não, né? Sem dúvida, não pode, isso aí a gente nem sabe quando vai. Para eles é até bom que não gripa, você vê que a incidência de gripe, essas outras coisas, foi muito boa, mas a socialização dá para eles começarem a voltar. A volta para hidroterapia, para o pilates, para fisioterapia, para as consultas, para caminhada, entendeu? Isso é terapêutico. É fundamental. Também. Alexandre Costa. Mandei mais uma vez, Geraldinho, doutor Belísio, a gente acompanhando, e ele sabe que a gente acompanha essa vivência, esse combate ao Alzheimer, eu vou chamar assim, e no final de semana, doutor Belísio, a gente teve um verdadeiro estudo de caso, que foi o ex-vice-presidente da República, ex-senador e deputado federal, Marco Maciel, falecido aos 80 anos,
e na causa da morte a assessoria informava, a assessoria de sua família, que foi em decorrência do Alzheimer. Ele já enfrentava desde 2014. E é provavelmente uma pergunta que todo familiar que convive com alguém que tem Alzheimer, ele pode chegar realmente ao ponto de matar aquele paciente? Sim, ele não. Pô, excelente pergunta, Alexandre. O Alzheimer ele não mata assim como um infarto, subitamente. Na hora, peibuf, como um acidente, como uma infecção, como uma outra coisa mais súbita. Mas ele mata a longo prazo, ele mata indiretamente. O indivíduo ele vai perdendo os seus aprendizados, perdendo suas memórias, ele vai esquecendo como é que se toma banho. E aí a higiene íntima facilita a infecção urinária. Ele vai esquecendo como é que se alimenta, ele começa a desaprender, se engasga, começa a deixar a comida na boca e não sabe mais engolir. Ele desaprende a dizer, a falar, ele sente alguma coisa e não sabe se expressar. Então, é sim uma causa de morte, inclusive, muito pouco falada. A gente vê muito falar, morreu de doenças cardiovasculares, morreu de câncer, morreu disso. Mas o Alzheimer, ele tem uma alta mortalidade. Se você for avaliar direitinho as causas mortes, a demência de Alzheimer ela tem uma incidência alta como causa não só de mortalidade, mas também de morbidade. E aí, Alexandre, faz-se um parênteses. Morrer de fato e de direito também, mas o indivíduo que tem Alzheimer, ele começa a morrer socialmente, ele começa por isso a importância da gente tratar, da gente prevenir, da gente evitar, porque ele fica vivo, mas não fica mais nesse mundo, ele perde a vida social, ele fica ali um indivíduo vivo, então mata assim, tanto de fato e de direito, como mata o indivíduo socialmente. Então leva assim, o que deve ter levado a causa morte dele, provavelmente, como o laudo atestou, foi em decorrência das complicações da doença de Alzheimer, que a gente sabe que o indivíduo começa a desaprender tudo e começa a entrar em risco. Tem um ouvinte aqui, inclusive, que fala exatamente o que o doutor Beleza estava falando agora há pouco. Minha mãe gosta muito de ir na praça da alimentação. Será que pode? 84 anos, com comorbidades, principalmente no pulmão. Ela, se tiver vacinada, a praça de alimentação tem assim, o horário, né? Sim, de manhã, sim. de tarde, que tem pouca... a gente não tem uma resposta para isso, não. Mas, teoricamente, que se ela me perguntar... Tem gente que tomou a vacina e pegou de novo? Tem gente que pegou a vacina e tomou a vacina e pegou de novo em formas leves. Raríssimos os casos de que evoluiu com a forma grave. Quando evolui o paciente teve algum problema na segunda dose ou teve algum problema que no dia da vacina ele estava assim, assado. Então, raríssimo, raros, mas né? que pode, né? É a mesma coisa. O risco que ela tem de estar lá na praça da alimentação e pegar a Covid e morrer daquilo, talvez seja parecido dela estar lá e um carro passar por cima, ou sei lá, ela ter um infarto. A gente vive num risco, tá numa pandemia, a gente tem poucas informações. Se ela me perguntasse, todo mundo pode ir para a praça de alimentação ali, se alimentar, aglomerar, alguma coisa nesse sentido, eu diria que não, mas é vital para a vida dela, aquilo ali é vida. Estou falando a pessoa que tem o hábito de conversar, de ir para ali, aquilo é a vida dela. Então, pesando o risco, qual o risco de ter a Covid? É baixo. Se a pessoa está vacinada, já tem mais de um mês, e ela faz as medidas de distanciamento, usa álcool em gel, vai com álcool em gel, vai com a máscara, ela sim pode procurar, mesmo tendo comorbidade pulmonar, porque do mesmo jeito que ela pode ter um resfriado por uma poeira, ter uma pneumonia, ter alguma coisa nesse sentido, ela pode ter. A gente vai ter que aprender, estando vacinado, a conviver com a doença. A ideia é exatamente... Tem muitos estudos nesse sentido de liberação das populações. Liberação, por exemplo, de visita nos abrigos. Tem evidência nesse sentido. Já no mundo já se fizeram estudos nesse sentido. Então, acredito que essa é uma forma. Os idosos que estão vacinados com mais de um mês, mantendo as medidas de distanciamento, com álcool gel, com máscara, com tudo, é para se repensar. Eu vou sair, o meu risco é isso. Não vai se sair, mesmo que libere, todo mundo está com trauma. As pessoas vão ficar com medo, vão ficar... Mas essa pergunta aí, se fosse minha mãe, fosse meu pai, por exemplo, tomou a vacina, segunda dose, ele tem uma bodeguinha ali no Penedo,
E ele tá indo para a bodeguinha dele, fica lá de máscara, com álcool gel no bolso, passando. As pessoas quando vão conversar com ele ficam distantes, mas ele foi liberado porque ele estava muito ruim, ele preso dentro de casa. E para nós da família, a gente julgou que para ele o risco dele pegar a Covid era muito mais baixo do que ele piorar de tudo e isso ceifar. E a volta dele, no caso do seu pai, foi positivo. Vocês viram? Até agora foi demais, melhorou, clareou, arejou. Tava tendo muito problemas com isolamento e ele, com segurança, fica lá. Tô dando o exemplo do meu pai, não tô burlando norma. Isso é difícil a gente falar na imprensa. Claro. Tudo que a gente fala da Covid, as pessoas, cada uma tem um pensamento, a gente entra numa polêmica. Doutor Belísio, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95, Check-up no rádio. Até a próxima terça-feira com mais um tema importante. Onde é que a gente encontra o doutor Belísio? Até a próxima terça, se Deus quiser. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização. Não falei, mas é o Dia Mundial de Conscientização contra a violência da pessoa idosa. Então, queria deixar minha lembrança que a violência no idoso é muito comum, tanto por negligência, por negar dar o remédio, por a violência psicológica, né, de ficar ali pressionando aquele paciente idoso, aquela pessoa idosa. Então, vamos atentar, vamos denunciar, diz que 100, vamos ler sobre o tema, identificar e a gente poder ver melhor.